Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Community Playbook, o playbook aqui de cases atuais, reais e futuros sobre comunidades. E antes da gente começar, queria lembrá-los, de seguir aqui a nossa página, de curtir o nosso canal, tanto no Spotify quanto no YouTube. E hoje nós temos um convidado muito especial, mas antes de apresentá-lo, comigo, host, Caio hoje. Olá, tudo bem, gente? Tudo ótimo. Muito bom. Tô muito animado para hoje. Eu também tô. Hoje vai ser freehand aqui. Temos um convidado Freestyle. Muito especial. Afinal, hoje é um dia que nós vamos falar sobre futuro. Então, não tem roteiro que a gente construa aqui sobre o futuro. Não existe roteiro para os futuros. Não existe roteiro. Vai ser esse o nome do episódio. Pode ser. Eu gostei. Mas eu tô muito feliz, dado, assim, minha história com Dado é antiga, mas o professor Dado Schneider, mestre e doutor em comunicação pela PUC do Rio Grande do Sul, criador da marca Claro, evangelista digital da Magalu, na transformação digital em 2015, mas assim, olha, ele é tão mais que isso. Eu posso falar que Dado come comida gostosinha lá em Santa Rita do Sapucaí, onde a gente se conheceu. Adoro uma baladinha. A gente se conheceu numa baladinha. Eu fui atrás dele. Tem uma palestra incrível, muda, que ele não fala por 20 minutos e ninguém olha pro celular. A palestra muda. Foi estagiário de uma startup. Já fui de duas e agora estou indo para a terceira no início do ano que vem. Se apresenta pro pessoal, Dado. Estou muito feliz. Seja muito bem-vindo ao episódio. Bom, eu sou amigo da Jen. E agora amigo do Caio. E os dois são? Nós dois, eu e o Caio, temos uma conexão wireless, que é sem fios. Tá? Mas olha só, eu fui publicitário, né? Lá nos anos áureos da publicidade. Eu gosto de dizer que eu fui publicitário no milênio passado, porque eu parei de trabalhar em publicidade em 2000. Né? Em 2000 é do milênio passado. Né? Já foi. Ótimo. E eu sempre... Eu fui adestrado por uns 2 ou 3 grandes publicitários a gastar sola de sapato e ir pra rua conversar com as pessoas e entrevistar gente. Então eu tenho esse DNA aqui de vai lá e fala com as pessoas, tá? Então eu sempre fiz pesquisa de campo, observação, sempre entrevistei gente, sempre fui um obsessivo por entender como as pessoas estão pensando. Quando eu criei a marca da Claro, eu acabei trocando de lado. Eu fui ser o cara de marketing da Claro. E a gente fez muita pesquisa de comportamento e comportamentos futuros, porque o impacto do celular é impressionante. Nós somos outros seres, né, depois do celular. A gente mergulha lá dentro. E lá, estamos falando no início do século, eu comecei a pesquisar por minha conta daí. A geração Z que estava nascendo. Porque a geração Z, ela veio ao mundo e já tinha isso tudo aí. Já tinha computador, já tinha internet, já tinha celular. E eu não quero chamar vocês de velhos, mas vocês dois eram crianças e viram esta coisa toda entrar. É diferente de um ser que chega e já está tudo aí. Né? É que nem hoje a geração alfa já sai falando com a Alexa, porque a Alexa faz parte, em muitas casas, do dia a dia, entendeu? Uma pessoa da geração Z de 20 anos viu a Alexa entrar na casa dela. Né? E a da geração alfa não. Então, eu me dediquei a estudar por minha conta própria a geração Z desde que nasceu. E de observar mães e pais com a geração Z. E aí coincidiu que eu casei tarde e fui ter filhos da geração Z. Né? Então, mas como os meus já eram de 2002, 2004... eu já sabia muitas vezes o que ia acontecer na minha casa, porque eu estava pesquisando as crianças de 4, 5 anos, quando os meus tinham 1, 2 anos. Tá? E eu comecei a fazer previsões há muito tempo sobre sinais comportamentais que eram muito diferentes. Tá? Eu comecei a dizer há 15 anos, a geração Z é feita de outro material. E me chamaram de louco lá atrás. Agora que a geração Z está no mercado de trabalho, que ela é incompreensível, que ela não reconhece a liderança, blá, 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 esses textos, né? Eu pego um cartaz daqueles de final de campeonato que está 3-0 pro time, né? Vai terminar o jogo e eu boto... Eu já sabia, eu avisei. Então, assim, é disso que eu vivo hoje. Eu falo para as empresas do que eu pesquiso, venho pesquisando, vou continuar pesquisando. E porque eu viajo o Brasil todo, eu aproveito as minhas viagens para fazer pesquisa. Legal. E a gente até falou, não, vamos chamar o Dado, porque quando a gente traz os cases aqui, é simples, né? A gente mostra como é a aplicabilidade, como é a construção,
parte da construção, obviamente, é fazendo pesquisa sobre os membros da comunidade, né? Então, o que eles gostam, o que é interessante para eles. E a gente, quando vai falar de futuro, é complicado, a gente não sabe, né? Então, e a gente não estuda futuro, mas você estuda. Então, com base nos comportamentos que você estuda, a gente quer entender a sua visão mesmo sobre como essas pessoas vão se comportar em comunidade no futuro, né? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu acho interessante até que você trouxe esse contexto inicial também, Dado, porque é uma coisa que a gente sempre traz aqui, né? Eu, pelo menos, sempre que falo sobre comunidades em palestras ou em coisas assim, a gente sempre traz o impacto da tecnologia, né? Então, como você disse, quando nós éramos crianças, né? Tipo, até estava começando a ter internet, mas era uma coisa que existia dentro de uma caixa, né? Em um determinado momento você ligava... E tinha um barulho, né? É. Tinha um barulho tradicional, ó, está entrando na internet. Aquela coisa, né? Exatamente. Nós estamos todo dia, todo tempo com a internet, mas naquele momento era a hora de entrar na internet. Você que é mais novo, não se pergunte aí para os seus antepassados o que é isso. E agora que a gente está o tempo todo nisso, né? A gente sempre fala do quanto que esse componente tecnológico, principalmente através das redes sociais, facilitam, né, as comunidades de acontecerem, que antes elas estavam muito restritas a uma localização geográfica, vamos dizer assim, e agora não mais, né? Então, tem uma mudança super grande que aconteceu por conta dessa mudança da tecnologia, mas ao mesmo tempo acho que existem maneiras diferentes com que essas novas gerações interagem com a tecnologia, né? Então, como que você vê essa interação dessas gerações mais recentes, ou das que têm a vir por aí, tanto com a tecnologia quanto com as relações que elas desenvolvem com outras pessoas? Eu ontem estava num evento, né? E eu seria o último palestrante. O palestrante, imediatamente anterior à minha palestra, mostrou uma imagem de pessoas, assim, em torno de uma fogueira, né? E ele disse assim, olha, a gente começou a se reunir em torno de uma fogueira. Ele não está falando sobre comunidades, mas eu estou pegando a imagem para... né? E... eu acho que a gente se reúne em comunidade desde que deixou de ser para, sei lá... desde que, sei lá, 50 mil anos, né? E o que a tecnologia fez é me botar em contato com pessoas que eu tenho mais afinidade. Porque, por exemplo, lá em torno do fogo, lá há 10 mil anos, o cara não tinha escolha, né? Era aquele clã dele lá, aquele grupo social. E agora as pessoas podem se conectar por afinidade muito mais do que por proximidade, tá? Eu acho que isso não tem fim, tá? E eu acho que cada vez mais a gente vai ter comunidades por afinidade, não tem a ver com idade, né? Eu gosto muito de dizer nas palestras, a gente se diferenciava por idade quando o jovem era jovem e velho era velho. Agora tem jovem jovem, tem jovem velho, tem velho velho, tem velho jovem. Eu fico pé da vida com o jovem velho. O jovem não pode ser velho, tá? Porque o jovem tem que chutar balde, tem que romper... mas então, a gente tendo esses diferentes, a gente hoje se diferencia por mentalidade. E aí, ao se diferenciar por mentalidade, a gente forma grupos por afinidade, a mesma frequência, a mesma vibe. E eu acho que a tecnologia é o lado bom da tecnologia. O lado bom das redes sociais é isso. E pegando o gancho, já que a gente estava falando antes, vocês não sabem onde eu estava falando, que eu fiquei, não vou dizer que eu fiquei amigo, mas eu conheço o Orkut. O Orkut é uma pessoa, né? E numa campus party de mais ou menos uns 2 anos, nós palestramos no mesmo dia, saímos para jantar, e o Orkut disse uma coisa na palestra que me chamou muita atenção. Ele disse assim, eu talvez seja o primeiro criador de uma rede social global, né? E naquela época, as pessoas davam nomes divertidos para as comunidades, reencontravam pessoas que não viam há muito tempo, formavam comunidades por afinidade, assim, e divertidas, trocavam coisas, e ela era uma coisa para cima. Agora, as redes sociais, em geral, criam possibilidades de suicídio, porque a pessoa não tem likes, frustração, inveja e tal, e ele disse, está na hora da gente recriar redes sociais com aquele astral. Sim. E o mais divertido é que depois a gente saiu pra noite, né? Bebemos e tal, e eu me abracei nele lá na madrugada e disse assim, jamais imaginei sair com uma rede social inteira na noite. Tá? Mas voltando a isso tudo, eu acho que vai aumentar com a tecnologia a possibilidade da gente ter essas comunidades, inclusive com pessoas que já morreram. Eita, agora me pegou. Você fala com os avatares, com IA, né? Se você alimentá-la desde já.
Eu posso fazer uma comunidade com o Nietzsche, com o Charles Chaplin, né, com Elvis Presley, e a gente ter altas conversações. Eu acho esse assunto muito engraçado, porque assim, a gente Eu não teve... fumei nada, tá? Não, mas Estamos fica tranquilo gravando de e manhã. você vai Estamos ver... gravando de manhã, não fumei nada. E você já vai ver como a gente tá na Eu mesma não fumo vibe. também, viu, pessoal? Um outro dia a gente fez um episódio com o Luiz Candreva. E a gente tava falando também sobre o futuro. E uma hora ele falou, né, alguma coisa com relação à inteligência artificial e falando de como talvez isso tenha um potencial de deixar as pessoas ainda mais individualistas e etc, etc. De repente ela tem uma comunidade cheia de IAs e tal. E a gente falou sobre isso, deu risada e tal. Acho que uns 3, 4 dias depois eu mandei pra Jennifer um link que era um cara que desenvolveu uma rede social em que você entra e é só você e você escolhe Seu mundo. que outras IAs que você quer ter lá, que tipo de comportamento essas IAs devem ter, o que você quer fazer. E aí, imagina, você cria uma rede social, você entra lá É uma rede social. e você tem um bando de IAs ali que vão te bajular, vão te criticar, vão alter fazer ego. não sei o quê. Eu acho isso Comunidade uma alter coisa ego. muito doida, né? Eu espero que o cara seja honesto e coloque pessoas que também o critiquem, né? Porque senão vai ser só uma claque batendo palma. É. Aí ele vira político. Só que não vai ter ninguém pra ver, só que É, não vai não- ter ninguém pra votar nele, porque é todo eu mundo devia ter IA. dito isso, mas é, né? Então, a gente até começou a falar sobre isso, porque eu falei desse episódio. Uhum. E eu falei para o Dado, a gente não conseguiu concluir, né? Se a pessoa fica mais individualista, ou se ela vai cansar disso um momento e vai para fora. O Dado falou assim, eu tenho a minha visão. Não, acho que é cedo para você contar a sua visão. Não, é cedo. Mas... Não, é a visão especificamente da geração alfa. Isso. Mas aí acabamos de falar de IA, né? E aí teve esse link que o Caio fez. E você falou positivamente da comunidade, da tecnologia para as pessoas. É que eu né? sou otimista. eu não resisto a ser otimista. Sempre otimista. Não, eu sou de nascença e eu acho que nós estamos passando por um período desgraçado agora, tá? Porque nós não estamos, vai ter um nós não start. estamos mais no século XX, mas ainda deixamos um pezinho lá, tá? E nós já estamos com os 2 pés no século XXI, né? E eu sou de humanas, dá conta, fecha, né? Um pezinho no século XX e 2 no século XXI. Mas assim, eu acho que a gente está vivendo uma simultaneidade de épocas. Eu gosto muito de fazer, se você está só ouvindo, não está vendo, estou botando meu braço na vertical, tá? O século XX era vertical, tudo vinha de cima para baixo, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, quando o bolo rufala, os outros baixam. Então assim, o século XX era vertical. E o século XXI é horizontal. Né? A internet distribuiu a informação, distribuiu o poder, distribuiu o conhecimento, né? Então, e a gente alterna atitudes e práticas de século XX e de século XXI o tempo todo. Daqui 10, 15 anos, nós vamos estar só no século XXI. Né? Então, por isso que eu gosto de dizer, nós estamos na adolescência do futuro. Porque o adolescente, ele vive 2 mundos. Ele não é mais criança, mas ainda faz criancice. Ele já não é mais adulto, mas às vezes tem postura mais de adulto que a gente. Então ele fica, né? Eu estou alternando o braço agora, vertical e horizontal, né? Ele fica alternando 2 eras simultaneamente. E eu acho que nós estamos vivendo 2 eras simultaneamente. Eu sou otimista porque daqui 15 anos nós vamos estar com nanorobôs corrigindo coisas sem precisar abrir a gente. Nós vamos descarregar a nossa memória, né, num HD externo e só recarregar a parte boa para outro dia trabalhar mais produtivamente. Nós vamos fazer vup, vup, vup. Não vai ter um computador na nossa frente com uma tela, vai ter, né, no óculos aqui, vai ter outras coisas. Então, assim, eu acho que nós vamos viver o século XXI com cara e cheiro do século XXI. Nós agora estamos nessa Transição. dicotomia, paradoxo, seja o que for. Então é um período chato, mas depois passa, que nem a adolescência. Depois a gente amadurece. Eu acho que a gente amadurece com nós vamos ter que passar por esse período. Mas a gente vai morrer com 120, então... 15 anos é muito para amadurecer. Para quem vai morrer com 120, 15 anos é nada. Então, ao mesmo tempo, por isso é tão paradoxo, porque você acha que 15 anos a gente não chega nesse nível de tecnologia, eu acho. 15? Chega. Mas é certo. Mas não tem nem infraestrutura para isso. 15 anos? 15 anos a gente não tem noção de como é que a gente vai estar. Ai, meu Deus do céu. 15 anos atrás era o quê? 2009? 9? Não tinha muita coisa mesmo. Não tinha celular direito. Não tinha smartphone em 2009. Era pré-história. Bom, e aí Tava começando a ter. Eu lembro que em 2010 eu comprei um Nokia que tinha Wi-Fi. Mas isso já era digamos assim, muito 15 inovador. anos não é... De 2010 15 eu tava anos na a gente faculdade, ligava né? para as pessoas. É verdade.
E aí, bom, aí esse limbo, pra mim, acho que é o que preocupa. 15 anos, assim, em tese, é muita coisa, Tá, né? 20 então. Não, mas é um limbo bom. E é o que eu acho que é muito o que o Candreva trouxe, né? De o pessoal se associar muito à máquina, querer viver no individualismo, a criar sua rede social individual, que aí não deveria ser nem chamar rede social, né? Eu acho que isso tudo também. É a rede individual. É uma rede individual. É a rede antissocial. Antissocial. É melhor. Legal, essa é Exatamente. boa, essa é boa. Mas eu acho que isso talvez, e aí talvez a gente até possa ter pegar um gancho de gerações aqui, acho que você pode contar pra gente também o que você acha sobre isso, Dado, mas tem... Muito se fala, né, sobre uma epidemia de solidão, né, que as pessoas vivem. E acho que talvez isso seja até um subterfúgio das pessoas que, de certa maneira, não estão conseguindo se enquadrar, não estão conseguindo se colocar socialmente por algum motivo, que talvez eu não vou saber precisar qual é. Mas, beleza, então se tem uma inteligência artificial que consegue me suprir essa necessidade de contato humano, embora não seja humano, já é alguma coisa. Mas eu acho que eu não sei o quanto... Eu acho que tem muitas questões sociopolíticas que envolvem, né? Tipo, que a gente vive num sistema que, né, prega o individualismo bastante, né? E que tende a dizer que todo mundo precisa ser autossuficiente, o que é uma grande mentira. Ninguém é autossuficiente, você depende de muita gente. Muita gente que você nem conhece. Nós somos interdependentes. Exatamente. Então, conscientemente ou não, somos interdependentes. Então, acho que é natural que a gente tenha uma necessidade de contato e que eu acho que as pessoas estão tentando suprir, mas eu não sei se essa é a melhor maneira e eu não sei se isso vai durar por muito tempo, né? Pois é, Caio, você está falando aí da epidemia de solidão. Eu acho que a gente está vivendo uma era de extremos e eu tive um professor de sociologia lá nos anos 80 que eu não lembro o nome e eu uso ele como exemplo sem saber quem ele citou, porque ele citou alguém, e eu já procurei loucamente isso em tudo que é lado, que ele disse um dia numa sala de aula, olha, esses movimentos sociais, esses acontecimentos, é que nem entrar abruptamente num saloon, sabe saloon de cowboy, que a porta é só na metade? Se você, olha só, se você entra abruptamente numa porta de salão, ela faz assim, ó, para frente. E ela volta com tudo para trás, Mas depois, quando ela vai de novo para frente, ela vai 80% do que... E a volta já é 80%. 60%, 50%... Chega uma hora que ela atinge o equilíbrio. Eu acho que a gente está vivendo, neste momento, a volta de uma coisa que foi demais para lá. Tá? Eu não sei tudo. Pode ser política, pode ser... É tudo. Foi demais. Aí veio para cá. Eu acho que esses 15, 20 anos que eu sou otimista é o tempo em que a porta de salão vai... Então, assim, essa epidemia de solidão, vai ter grupos de ajuda, tá? Eu acho, por exemplo, tá? Por favor, não me cancele. Eu acho que nós já detonamos mais o planeta do que estamos detonando. Eu acho que década de 70, 80 e 90, onde não tinha consciência em nenhum programa de para com essa coisa... já foi muito pior. Então, assim, as empresas já cuidam da emissão, já tem fiscalização, não sei o quê, o SG agora só vai liberar financiamento para quem cuida do ambiente. Tá? Então, assim, eu acho que o Geomir Betting falava, nós estamos piorando cada vez menos, tá? Eu acho que a gente já não tá mais nessa coisa louca da porta de salão de ter os extremos. Eu acho que a gente já está em curso um equilíbrio, que é um equilíbrio de outra era, porque a gente não tá mais na era industrial. A gente está saindo dela. Se vai demorar 50 anos para sair, faz de conta que a gente está saindo a 25, vai ter mais. Tá bom, 25, tá já. Vai ter mais 25. Eu quero que você Ela diminua. tá preocupada com os 15. Não, eu quero que você diminua, porque assim, eu fico pensando o que vai ser nesses 15 Quer anos. saber, sinceramente, eu acho que no final da década a gente já é outro ser. Tá? 2030. A gente vai estar conversando de outro jeito, usando coisas diferentes, batendo e fazendo uso de outras coisas, tá? E injetando coisas para repor não sei o que lá. Eu acho que a medicina vai, daqui 6, 7 anos, somos outras pessoas já. Então eu acho que nós estamos vivendo um período de adolescência. Por isso que eu digo que nós estamos da adolescência no futuro. Eu gosto desse... Fui eu que criei isso, eu gosto de bater nisso. Patentear, porque é o seguinte, vai passar. Que nenhum adolescente vira uma pessoa adulta. Eu acho que a humanidade vai para uma melhor. Que coisa mais demodê do que essas guerras, sabe? É o final de uma era, sabe? É o final de uma era. É o último suspiro da corrida armamentista. Não vai se sustentar.
mais otimista. Tomara agora. que sim. Vai diminuir a fome, vai diminuir gente sem esgoto, vai diminuir sem gente. Tá diminuindo lentamente. Só que a gente fotografa né? agora é um descalabro, mas pega a mesma foto há 150 anos. A gente morria de coisas simples, porque não tinha vacina, né? Não tinha penicilina, sabe? Então, assim, nós estamos indo para frente. Tem um livro que eu não vou conseguir citar, porque eu não lembro o nome dele também. É igual o professor. Mas que ele diz isso, né? Que ele diz que se você olhar todos os indicadores da humanidade num longo Eu acho período que foi de o tempo... Sapiens, eu acho que é o Harari do Sapiens. Eu acho que ele cita Ele isso, também mas tem um fala isso. livro que ele é Focado nisso. só sobre isso. Sim. Ele é alguma coisa de otimismo também. Sim. E aí ele fala que, tipo, se você olhar tudo, obviamente que você oscila ao longo do tempo. Mas oscila, mas vai melhorando. Mas se você olhar como um gráfico de um longo período, a reta tá sempre crescendo, né? Embora ela, Não, tipo, assim, se você pegar um pedaço pequeno, ela é cai, menor. depois ela sobe, depois ela cai, mas ela tem uma trajetória pega uma Covid, ascendente. foi uma caída, mas agora... É isso aí. E aí, como é que... Eu acho que, assim, de novo, né? É a Z, né, que não nasceu na tecnologia. Então, a gente está nesse momento da porta e a geração alfa está ali no meio. Mas eu acho que a Z já nasceu com internet, Sim, celular, Google e o início das redes sociais. Então, assim, eles são diferentes de nós. Mas Z e alfa, você acha que eles estão... Como que eles vão se portar enquanto essa porta ainda está balançando aqui, já que eles são tão... Não se identificam nas empresas, não se apegam a grupos, não gostam de comunidades sobre o pote de feijão, né, na geladeira do Orkut. Eles estão numa outra vibe. Será que eles não gostam? Eles Não tem mais Orkut pra gente saber. Eles O Orkut vai gostam. relançar o Orkut? Eu acho Conta que pra vai. gente. Eu acho que vai. Eu acho que ele está preparando isso. Eu acho que vai. E vou te dizer, essas comunidades iam agradar a geração Z. Iam ser outra criatividade, outra pegada de criação, mas assim, eu acho que iam agradar. Porque eles fazem entre eles. Sem ter a comunidade formal, com um nome na rede social. Eles fazem no Twitter, né? Eles Tem a fazem no galera do Twitter. shitpost. Twitter também. E conta pra gente, então, como é que tá essas comunidades internas, né? Então, a gente já trouxe alguns cases de comunidades... A empresa, quando a gente trabalha marcas B2B, Sim. a comunidade é qualquer stakeholder, né? Seja um futuro cliente, seja um fornecedor. Então, acho que você pode trazer uma visão muito das comunidades internas. Você fala com muitos RHs, pesquisa comportamento. Sim. E eu mesmo falei antes, né, de você chegar sobre o desafio de contratar atualmente, Sim. porque eles não se identificam com a marca. Aí tem o negócio de vamos construir uma cultura juntos, né? Essas comunidades internas com esses novos comportamentos das novas gerações. Como lidar enquanto a porta não fica paradinha e a gente volta para uma calmaria. Não para uma calmaria, mas uma previsibilidade maior de coisas. Não vai ser calmaria. Vamos voltar só para a desistir. porta de salão. O meio do século XX, por mais que tivesse Guerra Fria, né, saindo de uma Segunda Guerra, dali do pós-guerra até a chegada da internet, que é 95 para todos nós, né? Imagina que aqueles 40 anos, de 45 a 95, foi uma porta de salão mais ou menos, né? Estável, né? Assim como foi antes da Primeira Guerra Mundial, lá, Belle Époque, de 1880, lá com a eletricidade até a Primeira Guerra Mundial, foram mais uns 40 anos de estabilidade. Eu acho que a gente entra nessa, não é essa estabilidade, não é que vai ficar tudo tranquilo, mas a gente entra num contínuo, tá? Uma coisa mais assim, porque passou por um evento, né? Esse nosso evento é sair desse mundo vertical para esse mundo horizontal. Quando a geração Z começou a me dizer, porque eu entrevisto assim, 6, 7 crianças, 7, 8 pré-adolescentes, 6, 7 adolescentes, tema livre, sim, tá? Legal. Mais ou menos em 2012 é que começou a surgir essa coisa que agora foi requentado pela inteligência artificial. 70% das profissões do futuro ainda não foram inventadas. Isso agora está com força total de novo. Mas isso já tinha surgido lá em 2011, 2012. Acho que a chacoalhada do smartphone provocou isso lá atrás. Em 2012, eu perguntei para mais ou menos uns 100 adolescentes de 13 a 16 anos. Você já pensou o que você quer ser no futuro?
E assim foi unânime. Uma pessoa de 16 que vai viver com 130, vai viver até 130, ele não vai pensar aos 16. Quem tinha que pensar o que ia ser quando crescer aos 16 era eu, lá nos anos 80, que eu tinha que ser alguma coisa. Tá? Aos 17 você tinha que escolher qual faculdade. Tinha que escolher a faculdade. Com 16 eu tinha que estar pensando, já começava a cobrar, botar o dedo na cara. Bom, aí, sabe o que eles disseram, assim, quase que unânime? Ainda não sei o que eu quero ser, mas eu não quero ser nem o que o meu pai é e muito menos o que a minha mãe faz. Aí eu digo, opa, a geração Z, ao entrar no mercado de trabalho, virá com um recado de que nós não somos modelo de conduta. Pessoal, eu falei isso em 2012, 13, nas empresas. Digo, acho que temos que olhar para eles, porque nós vamos ter que adequar as nossas empresas para eles, porque eles vêm com uma outra visão que nós não somos exemplo para eles. Aí agora, a geração Z não reconhece o modelo de liderança. Aí eu já sabia, pô. Eu avisei. Entendeu? E eu acho que, no fundo, eles têm um recado bom para nós. Porque a gente... É muito otimista, muito fofo. Eu acho, mas eu acho que eles vêm nos botar na obrigação de discutir. Porque eu recebi dos meus antepassados, né? Antepassados, digo, no poder, né? Quando eu tinha 20, eu recebi dos caras de 40, faz que é assim que se faz. Quando eu cheguei aos 40, eu disse para vocês com 20, é assim que se faz. E vocês agora com 40, olha os caras de 20, eles vão dizer assim, não é assim. Eu não vou vir à noite, eu não vou fazer reunião às 7 da noite, o expediente termina às 6, sabe assim? Que saudável este alerta, este recado, né? E eu detectei isso lá atrás, quando eu disse assim, epa, nós não somos exemplo para eles. Uma outra coisa que eu medi lá atrás também, quando Kéfera e Felipe Neto viraram celebridades, isso faz mais de 12 anos, tá? Faz, seguramente. Não conheço a Kéfera. Eu não sei o que é Kéfera. A Kéfera foi uma famosésima Low como... profile e alienada. E sabe o que eu comecei a ver? Eu comecei a medir que os gurus da geração Z tinham no máximo 10 anos a mais que eles. Então, por exemplo, nós três aqui já tivemos pessoas bem mais velhas que a gente disse, pá, esse aí me representa, esse aí eu tenho que ouvir, ou essa aí, por exemplo, a Marília Gabriela no TV Mulher, tá? Mulheres de todas as gerações foram assim... ficaram fascinadas com a postura da Marília Gabriela, que ela tinha, sei lá, 40, 50 anos, e as meninas de 15 se pautavam para uma mulher de 50. Agora, uma pessoa de 15 segue a Virgínia no Instagram, que é 10 anos mais velha, ou 12. Ela não vai seguir uma pessoa de 45. Então tem uma ruptura aí. E aí eu comecei a dizer para empresários, para diretores de empresa, olha, a nossa experiência não serve mais para nada. Aí os caras ficavam assim, eu digo, calma, desde que seja legal prestar atenção na gente. Porque eles têm onde buscar a informação agora. A gente é que tinha que aprender com o cara que era mais vivido. A gente tinha que aprender com o cara que tinha mais anos de casa. A antiguidade é posto, né? Porque o cara tinha vivido mais, tinha errado mais e tal. E eles não, eles podem aprender sem falar com a gente. Então, assim... Por isso que é vertical e horizontal. Eu acho que neste ponto... Eu tô viajando, né? eu estou falando de tudo um pouco, mas, sabe, eu tô trazendo o que eu vejo há muito tempo. Mas eu concordo com isso, eu acho que conversa muito com essa ideia do vertical e do horizontal, ou também, né, daquela mudança da cultura que a gente fala agora, que é da cauda longa, né? Sim. Tipo, naquela época que a gente se moldava por essas pessoas, né? Como esse exemplo da Marília Gabriela, etc, etc. Como o mundo era muito vertical ou muito concentrado, né? Tipo, a informação ela vinha toda direcionada de um mesmo lugar. A informação vinha da mesma fonte para todo mundo junto. Igual. E a gente Exato. discutia com as diferentes idades, né? Exato. E agora tem não. uma profusão de fontes, uma profusão de informações. Cada um pode buscar seu nicho que já conecta de novo com a ideia das comunidades que a gente falou, né? Tipo, hoje em dia você não precisa ser... As suas comunidades estão longe de ser só o lugar onde você trabalha, a escola onde você estuda, o prédio onde você mora. Hoje, a comunidade pode ser qualquer pessoa em qualquer lugar que tem um interesse em comum que seja muito importante para você. Desde uma banda de K-pop até um... Eu gosto. Né? Eu gosto de K-pop. Você tá em comunidades de K-popers? Não, mas eu gosto. Posso fazer pergunta para vocês? Ou só Claro. eu sou entrevistado? Hoje a gente tá conversando. O que vocês acham...
do fator algoritmo na formação das comunidades online, né, das redes sociais, porque assim o fato de não apresentar para a pessoa outras formas de ser, pensar e agir. Tá. Porque eu tô querendo saber, eu tô querendo pesquisar isso, tá? Então perguntando para vocês. Eu tenho duas opiniões sobre isso. A primeira opinião que eu tenho é que eu acho que o algoritmo, ele representa muito desse momento que você falou em que a gente está oscilando entre o vertical e o horizontal. Então, ao mesmo tempo em que a internet distribui muita coisa, ainda tem uma grande corporação que controla de que forma ela é distribuída. Então, não é tão horizontal quanto parece em alguns pontos. Então, eu acho que assim, o algoritmo muitas vezes, eu acho que a gente passou por várias fases, né? A gente passou uma fase que tinha pouco algoritmo e aí isso era tinha um benefício, Sim. era benéfico, porque a gente via coisas que a gente não estava acostumado a ver, né? Então, Teve acesso, na verdade. aparecia Era um mundo alguma novo, coisa. Um mundo novo, né? Parece um mundo novo. Você conseguia buscar coisas que você tinha interesse, você conseguia se conectar com pessoas que você conhecia, mas você também, né, no Orkut, você tinha as comunidades lá que falavam, odeio acordar cedo na segunda-feira, que você conhecia várias outras pessoas, né, ou outras comunidades mais nichadas. Eu acho que hoje a gente tá oscilando entre isso, né? A gente teve o Instagram, por exemplo, que ele tem um algoritmo super forte, que ele limita muito o que você consegue ver. A gente tem o Twitter no momento atual, que ele tá num lugar que ele mostra só o que o Elon Musk quer que você veja. E, ao mesmo tempo, a gente tem o TikTok, que, quando ele chegou, pelo menos, ele trazia muita coisa diferente, né? Então, eu acho que ele foi até uma certa ruptura, porque ele fez com que pessoas conseguissem aparecer mais para outras pessoas. Mas eu acho que talvez agora já esteja chegando num nível em que a distribuição já não está sendo tão eficiente. Então, a minha opinião é que o algoritmo ele pode ser bom para te mostrar coisas que não estão dentro do seu círculo, mas quando ele é muito controlado, daí ele te deixa fechado. Pois é, mas na formação de comunidades, ele está fazendo essa repetição de modelo, repetição de ser, pensar e agir. Exato. Eu acho isso ruim. Nesse ponto eu acho ruim também. Eu acho que você sintetizou bem, mas até pensando pelas redes sociais mesmo, né? Você trouxe Facebook, modelo de negócio é publicidade, né? Então começa a ter mas também tem modelo de negócio também diferente. tem uma pincelada de política, tem, né? Mas aí eu até fiz o paralelo aqui rápido. No Orkut eu não lembro Não tinha não publicidade. tem de publicidade, Não. né? Então a gente era dono da rede, né? E acho que por isso que como começou o algoritmo agora a trabalhar em fonte, né? De uma receita, de um SEO, quem é mais bem posicionado, o que chega para quê, acaba de novo trazendo para o individual. Só que o que me preocupa não é nem o algoritmo, é a pessoa não sair da bolha. É porque chega. Mas assim, é verdade? Né? Deixa eu pesquisar aqui eu mesma. Então essa questão do ser pertencente, né? Que você falou, do individualismo. Então eu acho que o pessoal não está nem treinando o raciocínio lógico para ir atrás de outras coisas. Parece que eles estão só recebendo. Ninguém move um dedo para procurar um negócio diferente, uma comunidade diferente. Eu faço isso. Eu discordo um pouco. Eu faço isso, cara. Eu confundo o algoritmo. Eu acho eu sigo gente de todos os tipos. E quando você abre o Instagram, quando você abre o Instagram e bota a lupa, vem um monte de coisa semelhante. Sim. Aí eu vi, opa, eu tô muito disso aqui. Aí isso aqui que eu faço de propósito, eu começo a só procurar coisas, seguir gente bem diferente daquele tipo, inclusive do tipo físico, tá? Porque vocês já notaram que até visualmente vem tudo muito semelhante. Então eu fico imaginando que tem algum cantinho lá do Instagram que as duas IA falam assim, e esse cara, o que ele gosta? Porque ele tava gostando de tal coisa, agora ele tá gostando de tal coisa. Eu faço isso de propósito. Mas é legal. Entre outras coisas, como atravessar a rua em outro ponto. Que a gente atravessa sempre no mesmo ponto. Né? Eu sou professor de criatividade, a gente tem que atravessar. Veste a meia pelo pé esquerdo, depois o pé direito. Não, tem que alternar, tem que se ensaboar pro lado errado para, né? Estimular. E eu faço isso com o algoritmo do Instagram só para não me mandar sempre a mesma coisa. Sim. Mas eu tô trabalhando, tá? Aí eu tô trabalhando. Eu acho que sobre os pontos que você trouxe, Gen, eu olharia algumas coisas de um jeito diferente, né? Então, a primeira coisa eu acho que é natural que as pessoas não procurem tanto, porque já existe um volume de informação tão gigantesco
que ela pega só dentro do nicho que ela tá olhando, que É uma realmente... calha, né? Já tá canalizada. Chegou o que precisava. Mas aí eu acho que tem uma bifurcação pra gente fazer aqui, né? Então, vamos falar de 2 cenários. Vamos falar do cenário em que eu sou uma audiência dentro de uma rede social, como o Instagram, como Twitter, Facebook. E vamos falar de uma comunidade em que eu me relaciono como grupos de WhatsApp, Discord, etc, etc. Eu acho que nesse primeiro, da audiência, eu acho que tem essa questão de que a pessoa já tá saturada de informação que ela tá recebendo. Então, realmente, ela não vai atrás e ela tá ali muito num lugar de distração. Ela não tá necessariamente buscando uma informação, ela tá se distraindo. Então, ela tá rolando o feed, ela tá passando. Dentro da plataforma, interessante para a plataforma que ela mantém aquela pessoa ali, não só entretida, como também gerando publicidade. Então, é muito interessante para a plataforma fechar essa pessoa numa caixinha em que ela sabe, beleza, eu vou dar coisas aqui que essa pessoa vai ficar 4 horas ali, e nesse meio tempo ela vai ver 10 milhões de publicidade. A pessoa é o produto que está sendo vendido. No segundo lado da comunidade, né, pensando em grupos de WhatsApp, de Discord, etc., no fim do dia, ela tá no meio de grupos ali que são pessoas que, por algum motivo, ela passou a confiar muito. Porque ela se enxerga naquelas pessoas de algum jeito, né? Eu tava vendo esses dias, eu vi um vídeo no Blue Sky eles pegaram um corte do Casimiro, né? E ele falou um negócio que é muito verdade, que tem a ver com isso, né? Ele falou assim, pô, hoje em dia parece que a galera perdeu a vergonha de ser burro. É muito bom. Porque aí, porque antes, você podia ser burro. Botava a mão na frente e dizia assim, agora não. Antes você podia ser burro, mas se era burro, você era humilhado. Porque aí você falava uma burrice, todo mundo apontava e falava assim, não sei o que. Aí hoje em dia tem, não, é a opinião do cara, não sei o que. Mas não só isso. E aí essa parte no final que eu acho que é a mais importante, porque a gente tá discutindo. Porque o cara é burro, aí ele fala uma burrice. Aí várias pessoas olham pra ele e falam assim, cara, você tá sendo burro. Mas aí ele vai e ele vê que tem outro burro falando a mesma burrice. E aí eles vão e se juntam num grupo de burro pra falar essa burrice, entendeu? Então essa coisa meio que se retroalimenta. A pessoa não vai procurar outra coisa porque ela tá no lugar de conforto dela ali, das pessoas que estão falando a mesma coisa que ela. E se essa pessoa que ela confia fala alguma coisa, ela não tem por que questionar. Então por isso que ela não vai procurar outra coisa. Não, sim, mas é que eu acho que o ser humano precisa desenvolver, né? Estamos falando de evolução aqui, então... Eu dando aula de comunicação, tá? Há alguns anos atrás, eu dizia, fujam do falem mal, mas falem de mim, porque isso é terrível para a reputação, seja da pessoa física ou da pessoa jurídica. E eu gozava falando isso, porque eu digo, acho que eu estou dando o melhor para os meus alunos. Hoje, vale... Cada vez mais o fale mal, mas fale de mim. Outra coisa que eu dizia assim, marca, empresa, produto ou pessoa que muito berra, não chama atenção e fica mal vista. Hoje, quem vence é quem berra. Então, assim, aqueles conceitos tudo que eu tenho que engolir e eu digo assim, eu não posso nem reclamar, eu tenho que entender por que tá assim. Né? Mas que tá assim, tá. Eu quero entender por quê. Então, esse é o legal, né? É por isso que eu venho com essa coisa de pesquisador, de professor, de estudioso, seja o que for, mas eu digo assim, eu não posso julgar, eu tenho que entender por quê. Por quê? Não é julgar, é que realmente a gente toma tudo como verdade, né? Então, assim, eu leio uma newsletter de alguém que eu admiro, a gente assume como verdade, mas peraí, a gente nem se questiona mais sobre o que está sendo dito. Então, isso me incomoda um pouco, porque é nesse ponto que eu acho que a geração tá. Então, essa nova geração, até no trabalho. Aí então, a gente tem que se policiar para não parecer velho. Sabe? Esses jovens. Não, é que eu fico preocupada com a evolução do ser humano nesse período, porque realmente no meio de trabalho, né? Então, o comportamento eu ouvi o que precisa ser feito e eu vou fazer o que me falaram para fazer. Ninguém questiona o que está sendo feito, o pessoal não analisa. Então, assim... Mas isso desde sempre, né? Na verdade, eu acho que a cultura empresarial, ela fortalece isso. Acho que o que o Dado está trazendo, né? Da mudança do vertical para o horizontal, é justamente que a nova geração questiona muito. E quem não gostava de questionamento está sambando para lidar com isso. Nossa, eu preciso achar essas pessoas, assim, urgentemente. As pessoas que criticam? Questionam, porque... Eu sempre fui geração Z, onde eu trabalhei, tá? Desde pequeno. E eu sistematicamente era chamado de insolente.
E não era pela... E eu não sou uma pessoa descortês, nem mal educado, eu não sou de levantar voz, nem de ofender, nem de falar palavrão. Mas virava e mexia, eu na tenra idade profissional, eu dizia para um chefe ou uma chefe, que como eu trabalhei em publicidade, eu tive muitas chefes mulheres, né? E eu dizia assim, mas por que isso? Porque eu quero, porque eu estou mandando, porque eu estou fazendo. E eu ficava indignado com... Eu digo, só me diz por quê, eu vou fazer, mas me diz por quê. E eu sabia que eu era muito, muito mal visto por isso. Muito. Eu sei, ó, teve gente que me odiava, porque eu disse, tá, ok, eu vou fazer, tá? Você está em cima de mim, eu estou abaixo de você, mas só me diz por quê. Porque a boa, assim, a razoabilidade manda que a gente faça tal coisa. Você está mandando fazer isso aqui por quê? E eu questionava e eu era chamado de insolente. Eu fui demitido porque eu fazia perguntas demais. Socorro. Que bom que você fez. Infelizmente. Eu descobri que eu era geração Z desde sempre. Mas pegando esse gancho, né, de novo, que eu tô aqui na cabeça para te perguntar, tem um tempo do vertical para o horizontal, né? Na Web3, temos muitos exemplos aí que não é nem mais horizontal. A gente está falando de rede, Sim. de descentralização, Sim. distribuição, de tirar, inclusive, o nó que controla qualquer coisa que seja, Sim. né? Então, nós estamos falando do marketing do futuro, que eu imagino que é uma tendência, né, as marcas irem para comunidades muito específicas, né, muito nichadas, com cada vez mais um ponto comum do que falar para muitos, né? E você como professor de comunicação, como poderia falar assim, como você pesquisou um monte de gente para criar a Claro, né? Então, como as marcas vão começar a se comunicar nessa questão distribuída de rede para acessar essa geração nova que está num nicho específico e precisa vender para ela? É muito complexo. É muito complexo. Eu vou falar uma coisa que eu nunca falei. Eu digo assim, ainda bem que quando eu fiz os meus melhores trabalhos de marketing e comunicação, não tinha esse frenesi de redes sociais. Porque é de enlouquecer. É de enlouquecer. Tem que lidar com o contraditório, com a reclamação. Era muito mais fácil. A gente trabalhava em nichos, mas não era ultra segmentado, ultra nichificado, ultra não sei o quê. É muito complexo, é de enlouquecer. É de enlouquecer. Tá? Inclusive, a gente falou de estágio, eu quero fazer um estágio pesado numa marca dessas que esteja com esse tipo de problema. Eu quero aprender, porque assim, deve ser de enlouquecer. As pessoas devem trabalhar 25 horas por dia. E não é só trabalhar, assim, elas têm que estar 24/7 ligados, devem ser acessadas, deve ser um inferno. Então, mas aí vai muito de conta do que você falou no começo, porque o pessoal que trabalha agora para às 6. Então é difícil, tá tudo muito esquisito. Mas são cronicamente online. Mas assim, para o trabalho, o trampo... O trabalho não. Né? O trampo, principalmente essa palavra tem força. A gente usava essa gíria trampo, como dizer assim, é o meu trampo e tal. Porque a geração Z trouxe o trampo, eles não trabalham, eles têm um trampo, tá? Porque é temporário, né? E as pessoas assim, não sei quem me falou uma vez, até o jeito deles falarem trabalho, mas é o jeito que eles olham para o trabalhar, para o ato de trabalhar, né? Aquela coisa de vestir a camiseta e ser para sempre de algum lugar, isso acabou. E eu pulava de galho em galho lá na década de 80, porque eu era talentoso. E aí uma agência me contratava, me pagava mais, eu ia. Depois de 6 meses, a outra me pagava bem mais, eu ia. E aí eu fiquei com fama de inconsequente. Eu fui geração Z nos anos 80, tá? Eu digo, mas eles estão pagando mais, estão pagando por talento. Pô, eu tenho essa vantagem competitiva, deixa eu usufruir. Não, você tem o meu vô. Tem que completar 1 ano de carteira num lugar. Você que é de geração Z nem sabe o que eu estou falando, mas assim, 1 ano de carteira porque a pessoa tinha direito a férias e aí mostrava que era fiel à empresa. O trampo é a assunção, é o ato de assumir que trabalhar tem que ser bom para as duas partes. Então, a gente falava empregado porque eu era pago por empregar a minha força-trabalho em troca de remuneração. Eu prefiro chamar empregado e funcionário de colaborador, tá? De colaborador só colabora, tá dando uma mão, por isso o colaborador ganha mal, tá? Mas assim, eu acho que eles vieram com essa reclamação, a geração Z, e volta à porta de salão. Eles estão exageradamente não comprometidos, tá? Ou descomprometidos. Acho que com o tempo
quando eles ficarem mais geração, mais tipo os millennials hoje, que já pintam raiz de cabelo, né, tal. Não tô olhando para aqui, tá? Mas assim, os millennials também espernearam no início do século. Essa reclamação de se matar trabalhando, os millennials já começaram a bater. Só que ficaram mais velhos, foram assumindo cargos de gerência, e aí virou noite, entendeu? E assim, eu quero continuar pesquisando para sempre, eu vou até 111 anos, tá? Porque eu quero ver a geração alfa com 60, tá? Eu quero ver quando a geração Z assumir os postos de comando que hoje estão nas mãos dos milênios, que quando eram jovens como a geração Z lá atrás, espernearam como a geração Z está esperneando. Talvez a geração Z esperneie um pouco mais, tá? Mas eu quero ver quando a geração Z estiver nos postos de comando, daqui 15 anos. E você tá falando muito de 15 anos, eu vou chamar daqui 15 anos pra gente ver como é que tá o mundo. Mas nós vamos fazer, eu vou estar em Jericoacoara e vai chegar aqui alguma coisa consubstanciando o meu plasma e falar, mas eu vou estar lá na rede, lá em Jericoacoara. Tá? E a gente vai retomar todos esses pontos, tudo que você acha. Mas eu acho que as coisas se repetem. Né? A gente quer ver uma coisa típica de quem está envelhecendo. Essas músicas de hoje são todas iguais. Os caras disseram isso do rock lá nos anos 70, disseram isso do New Wave lá nos anos 80, disseram isso do grunge dos anos 90. É sinal de que a gente tá velho, entendeu? Quando acha que essas músicas, essas letras horrorosas. Imagina os caras que estavam ouvindo bolero, foxtrot, chá-chá-chá, os caras que são celebridades mundiais dizendo o seguinte, em inglês, né? Ela te ama, sim, sim, sim. Ela te ama, sim, sim, sim. She loves you, yeah, yeah, yeah. E os caras viraram os Beatles, entendeu? Então, assim, imagina para um cara que estava acostumado com uma letra rica, ela te ama, sim, sim, sim. Que horror! Né? Eram os Beatles, entendeu? Então, assim, eu acho que tudo se repete. Quando os meus amigos reclamam de... Estamos viajando aqui, né? Quando os meus amigos reclamam do linguajar da geração Z, tipo, tá ligado? Tipo assim, pá, tá ligado? Tipo, tá ligado? Eu digo, cara, a gente falava bicho, mora, sacou, né? O tempo todo... E chocava igual. Eu acho que os cabelos chocavam. Agora o cabelo é verde, nosso cabelo era comprido. Né? Eu acho que isso tem bastante a ver, e acho que até, né, trazendo pro nosso lugar da comunidade também, né? A linguagem da comunidade, né? No final do dia. E o problema é que a gente não entende, né? Às eu vezes acho que você falou a palavra mágica. É linguagem. Palavra mágica. Muito bom. E é isso. A galera não entende e realmente fica muito marcado que é um grupo diferente, né? Mas... Quando o cara fala videogame, eu digo, para de falar videogame, cara, é game. Ai, meu Deus, é jogo, é game. Para, não fala zap, pelo amor de Deus. Zap, então é pior. E outra que o cara chega assim, girando hang loose, o dedinho assim, e aí, galerinha, hang loose tem 50 anos, o cara não faz hang loose pro jovem. Mas o hang loose é um problema, sabe por quê? Porque você começa a fazer de brincadeira e aí você vicia. Claro, e aí, galerinha, fazer assim com os dedinhos, o que é isso? Verdade. Se não fosse o Ronaldinho Gaúcho, isso nunca teria voltado. O Ronaldinho Gaúcho ressuscita, mas ele ainda faz um duplo hang loose. Exatamente. E o coraçãozinho? Que não é mais assim, agora é assim, ó. E também tem esse aqui, o outro, aquele que faz assim. É assim. Não é com o dedão. Não é com o dedão. Exatamente. Que é pra poder encontrar assim, ó. Vem. Você foi com a mão errada. Viu? Não foi, não. Foi sim, tá invertido, pô. Não, mas tá tudo certo. O importante é o formato, coração. Isso é linguagem. Linguagem. Mas, pegando um ponto da pergunta que você colocou também, acho que uma coisa que eu queria falar, né, que eu acho que é interessante a gente pensar nessa transição toda, e depois com que o Dado complementou, eu também estava pensando uma outra coisa, que é... Por um lado, eu acho que existe uma necessidade muito grande de as empresas entenderem esse novo momento de que talvez agora elas não sejam mais uma autoridade porque sim, e são mais um indivíduo que está ali participando do grupo e agirem de acordo, né? E acho que talvez até esse negócio todo dos avatares que começou a ter, da Lu do Magalu, da não sei quem da Natura e etc, começam a colocar a marca nessa posição talvez mais pessoalizada, não de alguém que tá te impondo alguma coisa, ou que é uma grande referência, mas alguém que tá no mesmo nível que você.
Eu acho que talvez isso seja um lugar que vai ser mais importante, né? Com todo esse questionamento à autoridade, talvez o lugar seja não se posicionar com a autoridade. Por outro lado, talvez o problema do questionamento da autoridade é que quem está questionando não é a autoridade, né? Então acho que tem a ver bastante com o que você trouxe. Mas, Caio, eu vou voltar pro... Eu uso muito em palestra muitos gestos, tá? As pessoas saem das palestras lembrando mais do gesto do que do conteúdo. E aí o gesto... Quando eu faço vertical e horizontal, não é nem jogo de palavras. Quando a gente foi criado para subir na vida, né? Crescer na profissão, galgar postos. Tinha uma coisa de subir, né? De chegar lá naquele posto de comando. Então, a autoridade estava constituída. Né? E aí ela podia, assim, ó, mandar, vinha de cima para baixo. Agora, quando a gente olha hoje, cada vez mais em rede, cada vez mais, né, várias gerações trabalhando juntos, cada vez, nós estamos numa posição mais horizontal de gestão, né? E aí a pessoa comanda. Ela precisa da equipe para tocar o projeto. Ela não pode simplesmente mandar. Por isso que não é jogo de palavras, ela comanda. Hoje a pessoa comanda ou não uma equipe. Ela não manda. Né? E antes mandava. Eu acho que a formação das comunidades está nessa coisa de comando. Manda junto. Né? Bati no microfone, desculpa. De pertencer. Né? E eu acho lindo essa parte do gesto, porque ela me lembra, assim, acho que uma das primeiras experiências que eu tive com comunidade foi na Natura, né? E eu lembro que teve uma época que a gente fez essa experiência é interessante. Foi bem legal, assim. E eu lembro que teve um workshop que a gente fez, que a gente trouxe o Oswaldo de Oliveira, que ele, né, trabalhava com redes, etc, etc. E eu lembro que estava sendo discutida a criação da rede. Teve uma hora que ele chamou a atenção das pessoas, né? Porque ele falou assim, cara, mas vocês que estão aqui, que, né, na diretoria, na gestão, etc, etc, toda vez que vocês falam de fazer a rede, vocês falam de fazer a rede como se vocês já estivessem capturando, como se vocês estivessem empreendendo a rede. Mas aí é rede de peixe, né? Aí é rede de peixe, é diferente, Vocês não é a rede de peixe. Ele fala, vocês precisam entender que a rede, vocês não vão pegar a rede não é de vocês vão fazer parte da rede, né? Então vocês vão abrir o espaço para as pessoas. E fomentar, disseminar, né? Isso, eu lembro que esse dia foi uma grande mudança de chave, assim. Eu acho que isso é importante para as empresas também, principalmente quando lidando com comunidades. Você não vai ser dono da comunidade, você não vai mandar na comunidade, você vai ser parte da comunidade. E eu acho que é importante saber que a comunidade vai existir independente de você estar ali ou não. Talvez você facilite com que ela surja, mas a partir do momento que ela está criada, você é mais um. Aí vocês são mais conhecedores do que eu. Uma certa monitoria ajuda, né? Sim. É saudável. Sim. Não é autocrática, nem déspota, mas assim, é tipo pastor de ovelha, né? Assim, mais pra cá, né? É DJ, né? Vai É, mudar tom, mas gostei O DJ é bom. Eu acho que eu usei o termo errado, não é pastor, é DJ. O pastor tem uma coisa mais de rede de peixe mesmo. Pra dançar, muda a música, muda o volume. Você tem que sentir Peguei a partir de agora o DJ. Eu sempre tem que falo sentir que o o community público manager é um DJ. Perfeito. Muito boa analogia. Muito obrigada. Eu já ganhei minha vinda aqui. Tem aquele vídeo do TEDx que ele explica, né, da liderança, que ele fala como um líder se desenvolve em 1 minuto, que é um cara dançando sozinho. Eu falo, pra mim, quem tá ali é o DJ. Aí eu sempre fiz essa analogia que o community manager tá sentindo. Muda o tom, tá? Acho que é uma boa analogia. Porque no fim do dia você pode construir a balada, pode fazer a galera entrar, mas se você estiver tocando uma música que ninguém quer ouvir, a galera vai embora. E vai todo mundo olhar um pro outro e falar assim, cara, vamos pra outro lugar. E aí vão todos juntos pra outro lugar e você fica sozinho lá. Você falou, eu tô assim, relembrando assim, as melhores pessoas que me lideraram e me chefiaram. Aliás, eu detesto essas coisas que todo mundo... Assim, não. Chefe é do século XX, líder do século XX. Eu tive chefes maravilhosos do século XX, hoje tem líderes de Araque. Então, assim, não importa o termo, tá? Tem gente boa e tem gente ruim em todas as épocas. Pessoas que me chefiaram, que me lideraram, assim, eu fico imaginando... E depois, quando eu estive nesta posição, né? Também estive muito, assim. Sim. Parecia que era por música.
E a gente usava esse termo assim, a gente trabalha por música. Sim, tinha um DJ. Eu gostei desse Pronto, valeu o episódio. desse conceito, porque assim, principalmente quando eu tinha que dar o tom, né? E às vezes a gente tem que dar o tom e tem que fazer as pessoas se matarem trabalhando por uma semana, assim. Tem que sentir. Levava a música, trocava o tom, né? Mudava a luz do ambiente, né? Então, a estroboscópica para tocar adrenalina. Pode ser aquele DJ que fica olhando para baixo, É, né? Mas não olhando como é que tá rolando. Muda aqui, Exatamente. Né? Sabe que eu conheci uma loja, uma rede de lojas, não posso dizer o nome, tá? Uma rede de lojas nos anos 90, que tinha uma coisa genial, que eu não sei por que não fazem hoje isso, tá? Eles tinham um aparelho de som que tinha apenas um botão, tá? Loja vazia e loja cheia, tá? Olha só. Assim, toda hora tocava o despertador, tá? Digamos, 2 da tarde, 3 da tarde, 4 da tarde. Que é pra menina que tava no balcão ali se ligar, tá? Porque se fica olhando para baixo, não, né? E aí, quando tocava o despertador, ela tinha que ver se tava a loja cheia ou a loja vazia. E ela girava, mudava a batida da música, a altura do som, tá? E a gente agora pode botar até em termos de iluminação e tal. E eu fico doente de ver que às vezes a gente entra num lugar que tá vazio, a música tá insuportavelmente alta. A gente não consegue ficar no lugar, ela tá fazendo assim, sai daqui. E a pessoa que tá lá, a gerente, eles não se dão conta que eles estão expulsando e eles não fazem essa gestão do DJ. Sim. Tá? E era literalmente loja cheia, loja vazia, e tocava o despertador para acordar a pessoa, né? Para lembrar, dá uma olhada aí, porque senão a pessoa fica de cabeça baixa. Tô fazendo meu serviço, aquelas coisas. Tá vendo? É isso que eu falo, o pessoal sem despertador não sai do lugar hoje. Isso me incomoda um pouco. Então conta pra gente, porque né, o Dado fala, ele faz uma tabela, né, das boas notícias e más notícias para os gestores. Geração por geração. Da geração. Então, para a gente ter um respiro aqui, para ver se a gente tem algum futuro com essas novas gerações da comunidade. Para onde você acha que a gente vai? Má notícia para os baby boomers, tá? Vou começar para os baby boomers, o pessoal que tem mais de 60, tá? Entre 60 e 75, 80 anos, tá? Qual é a má notícia? Vão ser apartados, vamos falar assim, em 2030, tá? Má notícia para 2030, vão ser apartados da vida social. Porque uma pessoa que não sabe ler um QR Code, não sabe mandar uma foto por WhatsApp, não sabe não sei o quê. Hoje a gente já acha um saco ter que ajudar. Né? Em 2030, disse, não é possível. Não é possível. Tá? Então, assim, serão apartados da vida social que nem os analfabetos eram nos anos 70, 80. Eu trabalhei com muitos analfabetos no dia a dia. A pessoa tinha um azar de ser analfabeta. Elas eram apartadas da vida social. Eu lia o jornal para a moça do café, lá da agência que eu estagiava, meu primeiro estágio, eu chegava cedo, e aí eu lia o jornal para ela, ela me fazia o melhor café. O café do presidente ela dava para mim também, porque eu lia o jornal e eu morria de pena dela, porque ela era apartada da vida social. A pessoa que não fizer nada por ela até 2030 e ficar com, isso é coisa de jovem, eu não sei, isso não é para mim, ela será apartada. Tá? Má notícia para a geração X. A geração X está em postos de liderança. Quem liderava há 10 anos eram os baby boomers. Agora o baby boomer é o quê? Está no conselho, é mentor, é professor, é palestrante. Né? Então quem está mandando agora são os baby boomers, a geração X. Né? Vocês não são X, vocês são um milênio. Tá? Então assim, a geração X está no comando. Qual é o problema? A má notícia para a geração X está quase fora. Porque todo fim de semana, aquela pessoa de 55 ou de 50 está morrendo de medo, porque ela tem custos, ela tem 2 filhos adolescentes, ela tem uma prestação de um apartamento para pagar, e ela vai ser trocada por aquela jovem de 29 anos que é mega blaster de métodos agile, digital e etc. E que tem no máximo um pet para sustentar. Tá? Então, todos os fins de semana, ela diz, é o meu último no comando. Eu vou ser trocado. Ela está quase fora. Má notícia para os millennials, geração sanduíche. Por quê? Não é o sanduíche de ter que sustentar pai. É o sanduíche no seguinte sentido. A geração Baby Boomer e a geração X, que antecederam os millennials, tiveram uma escolaridade mais densa. Tá?
A gente leu Memória do Sargento Milícia, Moreninha, ai, saudade que eu tenho da hora da minha vida, os anos, da minha infância querida, os anos atrás, mas a gente sabe cantar os 3 hinos, sabe cantar o Japonês Tem 4 Filhos, né, que é né, o hino da independência e tal. Então, a escolaridade dos baby boomers e X foi mais densa. E a geração Z é mais digital que os millennials. Então, o millennial com 50 anos vai ser o quê? Eu vou ser presidente do conselho. Eu falo francês, eu vou receber o embaixador, vou falar em francês. Eu tenho essa, né? Eu vou ser presidente do conselho com 75, né? A menina de 29 vai ser a CEO com 40. E o millennial vai ser o quê com 50? Chefe do almoxarifado. Gente, vou tá? embora. Calma, então eu vou começar com as más notícias. Má notícia para a geração Z. É a geração mais frágil emocionalmente de todas. Exato. Ela é mais frágil, inclusive, do que a geração que veio depois, que é a geração alfa. Se você pega assim, numa mesma família, tem uma menina de 9 e um cara de 20, e às vezes eles são irmãos ainda de mesmo pai e mesma mãe. Às vezes não é só de pai, só de mãe, mas às vezes é do mesmo pai e mesma mãe. Essa menina de 9 manda em toda a família e ele teve uma educação, o de 20 um pouco mais assim, e a família baba por ela e faz tudo que esta menina vai mandar, né? Já manda nesse cara. Então, a geração Z é a mais frágil emocionalmente. Qual é a má notícia para o futuro? Vai demorar para engrenar. Se engrenar. Tá? Má notícia para a geração alfa. Eu gosto de chamar a geração alfa de geração IA. Tá? Que é a geração da inteligência artificial. A má notícia para a geração alfa é a mesma má notícia que eu falei dos baby boomers, apartado da vida social, só que agora com aspas. Porque os baby boomers que não se atualizarem serão apartados pela sociedade. E a geração alfa, que já nasce falando mais com máquina do que com pai e mãe, porque tem desenhos de criança já, tá? Desenhando os pais, aquela bolinha que é o rosto, o palitinho, né, que é o corpo, e uma caixa preta na frente dos olhos, tá? Os pais não estão olhando mais para os filhos, então eles estão falando com a Alexa, estão falando com a Siri, estão falando com daqui 5 anos vão falar com as paredes, porque daqui 5 anos vão falar com as paredes, tá? Então, a geração alfa se apartará da vida social. Então, também serão apartados da vida social. Vamos para as boas notícias? Por favor. Então, me Por serve favor, de água. pelo amor Por de favor, Deus. me serve de água aqui. Para o pessoal da produção me ajudar com a água. Da água. Porque, olha, tá vendo? Gostou das más notícias? Não, Quando era eu falo uma isso nas notícia que a gente palestras, tava eu acompanhando. demoro meia hora para falar, tá? É. Quando eu falo isso nas palestras, eu demoro meia hora, vai dando uma vou murchada embora, na tô quase plateia. embora. Eu digo, calma que vem as boas notícias. Tá? Porque a gente fica pensando, né, como comunidade, a gente fica pensando nessas más Obrigado. notícias e elas fazem total sentido, né? Então ele vai se apartar da sociedade. O que a gente vai fazer para Exatamente. pegar a Eu concentração? tô jogando da assim, pessoa? mas, já que a gente fez isso, então. Esse é o que a gente agora vamos fica para as boas pensando do notícias. futuro da comunidade, né? Boas notícias. Qual é a boa notícia para os mais de 60? Nós temos uma casca grossa de passar por diretas já e perder, né? Aí eleger presidente sem pichado, o presidente confiscou poupança, depois entrou outro que fez o plano Bresser, usava tablita, a gente botava carrinho de supermercado, ganhava o salário, jogava tudo para dentro do carrinho, porque o cara trocava os preços. Quer dizer, a casca do baby boomer é grossa. Se ele se atualizar minimamente, de graça, pelo celular em inteligência artificial é saber perguntar, tá? Melhor, porque melhor pergunta tem melhores resultados na inteligência. Quem é que tem melhor pergunta? Quem tem mais repertório? Quem tem mais repertório? Baby boomer. Então, se o baby boomer que tem esta casca grossa se atualizar, vai longe. Essa é a boa notícia. E eu falo isso em palestra para jovem. Eu digo assim, eu sei tanto quanto vocês, inteligência artificial, já fiz não sei quantas imersões, eu estou prompt. Aí eles me olham assim... Eles me olham assim, que eu estou prompt. Né? Estou prompt. Eles aí tem uns que nem sabem o que eu estou falando. Né? O prompt é aquela coisa que a gente, né? É o comando para a inteligência artificial fazer algo para mim. Aí quando eles dizem, eu estou prompt, eu digo, e vocês não têm essa casca grossa aqui. Eu viro noite se for preciso. Aí eu vejo que eles aqui, ó. Eles ficam aqui. Né? Eu digo, eu vou longe com essa combinação. Tá? Não foi boa essa boa Foi notícia? ótima notícia. ótima notícia. Agora, boa notícia para quem está no comando, geração X. Vai estender a liderança, porque a mesma coisa vale para a geração X. Tem casca grossa, e se atualizar Também. e não ficar para trás daquela menina que Do tem 29 29. anos, a liderança vai ser estendida. Mesmo que ele é mais caro que ele de 29? Mas ele entrega. Tá. Entendeu? Atualizado e entregando, Vai longe, ele se estende.
Agora vamos para uma notícia boa para os milênios, que eu só bato em milênio, tá? Por favor, eu tô Tá? chateada. O que são os milênios aos 50 anos? Os novos líderes. Chegaram na idade, chegaram lá. É questão até por curto de prazo. Os milênios são seus novos líderes. Estão tomando porrada, vão chegar uma hora que eles vão liderar, pô. Nossa. Não foi boa para vocês isso agora? Não, muito longe. Vai chegar a hora. Você falou que 15, né? Então eu vou estar Não, com 50. Vai. então, Tá. pô, mas vai chegar na hora de... Nossa. A vice-presidente Jan, vai ser, mas não vai ser, vai. É a boa notícia para os milênios, vai chegar a sua hora. A gente tá criando muita casca aqui, viu? Vocês estão criando casca. Muita casca. Né? É porque, ó, na nossa vez não tá nada... E sabe por quê? Bem na minha vez. Tá, e sabe por que quando eu bato e digo assim, eu tenho casca grossa? Sabe o que é isso aqui? É tempo. E vocês já estão acumulando esse tempo. Daqui 10 anos vocês vão estar com a casca grossa. E a nossa tá sendo acelerada ainda, Olha. né? Porque Sim, olha, em sim. 5 anos é Sim, guerra, sim. pandemia... Nossa, não dá, não. É Foi muito isso aí. pesado pra gente. Não gostei. Mas é, Tem que acidente. já passamos por isso na humanidade. Já teve lá cruzadas, já teve todas essas coisas, tá? Teve a Primeira Guerra Mundial, tá? Agora, com calma. boa notícia pro geração Z, tá? Que é a mais emocionalmente frágil e tal. Eu costumo, assim, quando tem plateia, assim, né? Eu digo, quem nasceu nesse século aqui? Aí os geração Z se entregam, né? Eu digo assim, agora eu digo, vocês não respondam, eu vou perguntar só pra geração Z. Aí eu digo assim, nós não somos muito estranhos. Aí eles levam um susto, porque o que a gente diz contra eles é, vocês são muito estranhos, vocês não sei o quê. E aí eu inverto e eu digo assim, nós não somos muito estranhos. Vários abrem um sorriso e fazem assim, eu digo, viu? Eu digo para os outros, viram? Eles já estão entre nós, eles trabalham com a gente. Tá ali, ó, tem ali outro ali, tá? O jovem. O jovem. Mas nós somos muito estranhos para eles, só que eles vão ter uma vantagem. Eles vão trabalhar numa outra era, mas eles conheceram esse jeito vertical aqui. Eles são estagiários, são jovens profissionais, eles estão tendo um jeito de lidar com a gente. Então, aí a boa notícia da geração Z é que eles vão ser os líderes da transição. De um jeito vertical de viver para um jeito horizontal, da revolução industrial para essa era da informação completa que a gente está vivendo e tal. E a boa notícia para a geração Alpha, qual é? Líderes de uma nova era. Eles serão líderes quando a gente já tiver se livrado do século XX. A geração Z ainda vai assumir, e ela está lidando com a gente, tá trabalhando com a gente. A geração Z sabe como é que é o século XX. Né? Tá aqui, tá estruturado verticalmente, tá, teu chefe não pode questionar e tal. E eles acham isso tudo muito estranho. Eles estão esperneando. Mas eles vão passar o bastão para a geração Alpha. A geração Alpha não vai lidar com este mundo vertical. Eles nem vão entrar nessas nossas organizações aqui. A geração Z está, embora ache muito estranho. Então, a geração Z é líder de transição e a geração Alpha vai ser líder de uma nova era, que eu acho que vai ser uma era híbrida. Tá? Homem-máquina. E tenho certeza que em 2040, 2050, nós vamos olhar para trás e vamos dizer, quando começou o celular, a gente já passou a ser outro tipo de gente. Porque a gente parou de olhar a janela do ônibus, né? Ver a paisagem. A gente parou de olhar na sala do médico de espera, que não tinha o que olhar. Ou olhava para aquela Veja de 1980, ou olhava, né, toda amarelada, ou olhava para as pessoas. A gente parou de contemplar. Com o celular, a gente parou de contemplar. Então, a gente já começou a ser outra. Depois, inteligência artificial, nós já estamos vivendo uma nova era. É o início dela. Em 2050, nós vamos olhar para trás e dizer assim, mas já tinha começado lá na pandemia, né? E aí, os líderes dessa nova era vai ser a geração Alpha, que vai falar com a gente e com máquina. E nós vamos ser meio máquina também. Amém. Terminei o discurso, mas eu acho que foi... Não sei se deu para entender. Deu super, Eu muito falo bom. isso em 45 minutos. Mas... Fazer na convergência, né, de se a má notícia é que ele vai se afastar, mas ele vai ser líder ao mesmo tempo, né, que é a boa notícia. Como que ele vai usar ali os pares eu vi que você estava pensando, mas peraí, não é? Ele vai se afastar, mas vai ser líder, sim. Isso vai ser o futuro das comunidades. Como que esses gestores vão liderar outras pessoas e outras... Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Manda. Quanto de habilidade de inteligência emocional, por exemplo, os líderes do futuro vão ter que usar,
porque eles vão liderar homens e máquinas e vão lidar com seres híbridos, né? Nós seremos seres híbridos, né? Como é que vocês veem isso em termos de futuro, de liderança das comunidades, como é que vocês veem isso? Não sei se eu fui claro na pergunta. Assim, como é que vai ser esse perfil de líder de comunidade? Nossa, é o que eu fico pensando todos os dias depois do último. É porque eu estou pensando nisso. Episódio. Quero saber. Porque se a geração antes, né, que você falou que é a mais frágil, como que eles vão passar por esse limbo, né? Não, ela é mais frágil agora. Agora. Ela é mais frágil agora. Depois eles vão criar casca também. Então aí eu não faço a menor ideia. Eu acho que eles vão ter que ser muito... Que, de novo, não muda. Eu acho que eles vão ter que ser críticos, né? Ter que lidar com... Não ser uma pessoa enviesada 100%, então eles vão ter que analisar os prós e contras, não deixar de olhar os comportamentos de formas diferentes, né? Como que a máquina está comportando, mas o DJ, como que eu tô aqui? Né? Com o que eu tô lidando? Qual que é o perfil de público que eu tô falando? Eu acho que a inteligência emocional vai ter que ser a mesma, sempre atento, questionador, não aceitar muitos... Eu sou uma pessoa muito inconformada com resposta pronta, né? Então... E você também é insolente. Todos somos. Ainda bem. Não posso. A galera hoje é muito conformada, eu acho. Não pode isso. Não, tá bom. Não, como não pode? Vamos questionar. Lembra das perguntas que você falou que era, né? Então, acho que essa construção de repertório permanece, na minha opinião. E a sua? Eu acho, usando daquela máxima em que o futuro já está aqui, só é mal distribuído. Eu adoro isso. Eu acho que assim, eu também vou ao encontro da Jane no sentido de que eu acho que não muda muito em termos de inteligência emocional, né? No fim do dia, a gente sempre vai estar lidando com pessoas e eu entendo que as máquinas que vão estar ali no meio, de certa maneira, vão nos apoiar de alguma forma. Eles já estão decifrando sentimentos. Eles não sentem, mas já decifram sentimentos. Exato. As máquinas. Então a ideia é que a gente consiga cada vez mais, né, tipo, sentir o ambiente e se integrar com tudo isso, né? Acho que a gente até falou algumas vezes em alguns últimos episódios, né? Eu acho que no final do dia o nosso trabalho, né, como líderes de comunidades, principalmente profissionais, muitas vezes a gente se integrar em lugares em que talvez a gente não se integraria tão bem, né? Ou da gente encontrar as maneiras para se fazer visto ali num lugar onde a gente normalmente não se encaixaria. Então eu acho que exige bastante inteligência emocional e também a inteligência de tipo, beleza. Linguagem. De linguagem. Volta da linguagem. De linguagem, de entender quem é, como é que a gente vai fazer para entrar ali, da gente pesquisar, da gente conversar, da gente entender, da gente ter os apoios tecnológicos, mas também da gente saber qual que vai ser a hora que a gente vai falar, ok, quem vai fazer isso não vou ser eu, vou precisar trazer uma pessoa de dentro que vai ajudar a levar essa mensagem, sabe? Eu acho que isso é não tão diferente do que é agora, mas talvez mais intenso no futuro. Mais otimizando o operacional e focando muito em tático estratégico, que acho que precisa ter muita inteligência emocional para você lidar com todas as cascas que você vai criar, né? Então, vão ter N pessoas falando de tudo, então o filtro é importante. Acho que não muda muito, não. E você já tem opinião sobre? Tá pesquisando, né? Não, uma das coisas que me deixou, assim, de queixo caído é que já tem máquinas que não sentem, mas pelos nossos sinais, eles decifram os nossos sentimentos. Então, eles dizem assim, Jen, eu noto que você está um pouco ansiosa com essa questão do futuro de 15 anos e tal. Isso é sinal de que a máquina já sabe perguntar, e não é perguntar como é que você está sentindo. Eu entendi bem, você está um pouco ansiosa, ou seja, a máquina... Então, nós vamos ter máquinas que vão ser nossos consultores de conduta. Psicólogos. Né? Não, consultores de conduta. Sabe aquela pessoa que circula bem na empresa e diz assim, chefe, acho que o pessoal não gostou daquela decisão, a máquina vai decifrar isso. E vai ser nossa auxiliar ainda em decifração de... Então, acho que a gente vai contar com a inteligência humana, mas a inteligência que eu detesto esse termo, inteligência artificial. Acho que devia ser, o A devia ser inteligência ampla, inteligência, né, absurda, né, ampla, né, mas assim, artificial não é. Não é artificial. Ela vem de uma construção... Ela não é artificial, real. ela é real. Ela é real. Legal. Ai,
Tô triste, mas vamos ter que encerrar hoje. Tem mais alguma pergunta? Podemos caminhar pro final? Não, eu estou satisfeito. Que Eu bom, adorei. cara. Falei pelos cotovelos. Falei que a gente falava mais que o Homem da Cobra? Não tinha nem perguntas para fazer, mas Dado, agradecer de coração por ter vindo. É um episódio, quando a gente vai falar de futuro, é muito bom para assim, estudar, falar de comunicação. A gente, como os profissionais hoje, precisamos nos preparar emocionalmente para lidar com isso. Então é ótimo trazer pessoas futuristas, mas dá o seu recadinho final, onde as pessoas te encontram, onde elas acham sua palestra muda para ouvir. Gente, todo mundo Pra ouvir, não precisa vai ouvir, né? assistir. Todo mundo precisa. Vai ouvir, porque tem música. Tem som. Tem música. Todo mundo Vai ler, precisa ver a palestra muda do professor Dado. Você sabe que a palestra muda, ela sempre Muda. muda. É. Né? Então, a que você vai ver Eu hoje... tenho um livro do você professor. vai ver hoje, não é mesmo? Estou muito Não, ó, feliz. Vai pro Instagram, Tá. que lá tem o Linktree, né? Então, Dado_Schneider. O Schneider é difícil de escrever. Vai tá Então, bota escritinho. Dado_, vai aparecer eu, uma careca preto e branco. E aí, pronto. E agora Me tá- siga lá, que ano que vem tem surpresas. Oba! Olha! Tem surpresas. Muito bom, De conteúdo Caio. bem bacana. Ai, queremos, estaremos. Bom, eu sou. Você não audiência vale, você fiel não vale porque do você é amiga. professor Você é amiga. Dado. Olha, corri atrás e conquistei meu espaço. Professor. Muito Caio, bom. obrigado por mais um episódio. Eu que agradeço por fazer parte desse pensamento coletivo que a gente fez aqui. Foi muito bacana. Queria agradecer vocês. Queria deixar também, lembrar vocês de seguirem a gente também, né? No YouTube, no Spotify, Community Playbook. Indica para quem vocês acreditam que se beneficiaria desse conteúdo. E deixem nos comentários pra gente o que vocês pensam sobre o futuro das gerações e das comunidades. Com certeza. Acho que a pergunta que fica para o pessoal falar e a gente voltar para essa pauta é convergente, pessoas, emoção, tecnologia, máquinas. Vamos ver como isso impacta o futuro da humanidade e das comunidades. Eu sou isso aí. um otimista. Sempre otimista. Eu vou pegar um pouquinho desse otimismo hoje, Seguiremos otimistas. com certeza. Obrigada, pessoal. Não deixem de seguir a gente e a gente se vê no próximo episódio. Até lá! Até lá.